Hoje é o último dia do meu isolamento em relação ao tratamento do Covid-19. Eu vou falar para vocês como que foi esses 14 dias, como que eu fui e como que foi meu tratamento, né? Além dos sintomas, o que que eu senti e como que eu me recuperei. Bom, certeza absoluta eu não tenho, porque eu não cheguei a fazer o teste, não fiz o teste, mas eu vou contar aí como que foi os meus sintomas e o tratamento que eu fiz. Bom, no primeiro dia dos sintomas, eu estava trabalhando aqui na parte do escritório aqui da oficina, né, que eu estou fazendo aqui umas alterações, então eu estava ali trabalhando, quebrando a parede para colocar umas caixinhas de passagem, iluminação e dados, e já desde manhã eu sentindo bastante incomodado, né, o corpo doendo e é uma sensação de cansaço, então eu achei um pouco estranho, né, não sou acostumado a sentir esse tipo de sensação, né? Mas continuei trabalhando normal, né? Trabalhei, inclusive fui até beira da noite trabalhando. À noite me deu um pouco de febre, só que eu tomei uma dipirona e passou e eu dormi tranquilo. No dia seguinte eu voltei aqui a trabalhar, né? Eu continuei trabalhando e aí a dor veio mais forte, a dor, aquela dor no corpo. E aquela sensação de febre, né? Eu não cheguei a medir a febre nesse momento aí, mas vinha aquela sensação de febre, aqueles arrepios bem fortes assim. Só que eu ainda trabalhei o dia todo. Eu comecei a pensar que eu estaria com resfriado e aí eu peguei eu faço aqui um tradicional xarope, bem caseiro mesmo, com alho, limão e mel. Eu faço e deixo curtir assim, umas 2 horas, depois tomo. Normalmente, quando é resfriado, isso resolve de um dia para o outro. Só que nesse caso não resolveu, né? E além disso, à noite me deu uma febre muito forte. Uma febre forte, assim, que eu coberto, assim, com 2 cobertas e aí sentia frio. De madrugada me veio essa febre, assim, bem forte mesmo. Só que aí, né, eu tomei a dipirona novamente, a febre baixou. E no outro dia, que já é o terceiro dia, eu acordei ainda ruim, com aquela sensação grande de febre e com muita dor no corpo, assim, muita dor no corpo mesmo. Aí que eu prestei atenção, que eu vi, que eu comecei a desconfiar que não era um resfriado, que não era um resfriado normal. Primeiro que eu não tinha sintomas de resfriado. Além da febre e da dor no corpo, né? Normalmente, quando eu pego gripe, é gripe bem fraca, resfriado bem fraco, que, como eu falei, com esse xarope de mel, limão e alho, eu corto de um dia para o outro. Então, não cortou. E aí, assim, no terceiro dia já, aí eu estava trabalhando normal no meu trabalho, não era mais aqui na oficina. E ainda com aquela dor no corpo, assim, aquela dor no corpo que vinha e eu tinha que deitar porque eu não aguentava ficar sentado, né? E não era uma dor no corpo normal, era uma dor no corpo generalizada. Todos os nervos e músculos, assim, tava doendo. E aí eu assustei que já no final da tarde desse terceiro dia, eu percebi que eu não sentia nem o sabor, nem o cheiro das coisas, né? Eu tinha perdido o olfato e o paladar. Aí eu fiquei bastante preocupado, aí eu me preocupei muito mais. Aí foi a decisão que eu tive de ir no médico. Aí eu falei, não, eu vou no médico para saber. Ainda que a gente escuta falar na televisão que quando você tem sintomas leves e tal, é para você ficar em casa, mas eu já estava no terceiro dia de febre, e a dor no corpo e sem sentir cheiro nem o sabor das coisas. Tinha perdido o olfato e o paladar. Então eu decidi ir no médico para fazer o exame, né, fazer o teste. A minha intenção era fazer o teste. Eu sabia que já desconfiava que seria o Covid e eu já tinha começado a fazer um tratamento alternativo, né? Então eu comecei. Isso na verdade foi no segundo dia. Então no segundo dia eu já comecei a fazer o tratamento com um complexo de vitamina, né? Vitamina D,
zinco e também o ivermectina, né? Um medicamento que todo mundo está utilizando aí para tratamento. São medicamentos alternativos que você vai na farmácia e compra sem receitas esse medicamento aí. Então eu já tinha começado já no segundo dia a fazer esse tratamento como uma forma de prevenção, né? Uma forma de prevenção que eu estava utilizando. Aí eu acabei indo no médico no quarto dia, que foi onde que eu ainda tinha bastante dor no corpo, só que aquela sensação de febre parecia que estava um pouquinho aliviada, mas ainda tinha muita dor no corpo e não sentia nem o olfato nem o paladar. Então chegando lá no médico, foi uma médica que me atendeu. Ela fez assim todo o atendimento dela, né, vamos dizer. Fez aquela escuta do pulmão, mediu pressão, mediu febre, essas coisas. Eu não estava com febre. Na hora que eu cheguei no hospital, também eu tinha tomado dipirona, né, antes de ir. Mas na hora que eu cheguei no hospital, ela na triagem que eles falam, eu estava com 35,5 graus de febre. E minha pressão normal, 13/8. E aí na hora do atendimento da médica, ela fez os outros exames lá, de ouvir o pulmão, e estava normal também, não tinha, segundo ela, não tinha nenhuma alteração na respiração, não tinha nenhuma alteração também no fluxo de ar do pulmão, e estava normal, né? Aí eu falei para ela que em alguns momentos eu me sentia cansado. Ela falou, não, é tranquilo, né, por causa da dor no corpo, por causa da febre, mas a respiração está normal, tá normal dentro do que a gente considera normal. E aí falando para ela dos outros sintomas, ela falou, olha, você de fato está com o Covid. Aí eu falei, tudo bem, a gente vai fazer o teste? Aí ela falou, infelizmente não vamos fazer o teste porque aqui a gente só temos ordem de fazer o teste para as pessoas que estão grávidas, que precisam de internamento, ou para pessoas do grupo de risco, né? Os idosos acima de 60 anos, hipertensos, diabéticos e tal, as pessoas do grupo de risco. E também para quem é da área da saúde e da segurança. Então, fora isso, a gente não pode fazer o teste aqui. Mas você pode fazer o teste particular, se você quiser. Eu falo, tudo bem, então eu vou ver essa possibilidade aí de fazer o teste. E aí fez eu assinar bastante documento lá, vários documentos, declarações que me comprometendo a ficar em isolamento. Colocou toda a minha família lá também, que deveria ficar em isolamento. Toda essa coisa toda aí que a gente está bastante acostumado a fazer, né? Isolamento num quarto reservado, né, sem contato com o restante da família. Então, várias regras. Me deu um documento grande, escrito várias regras que a gente precisa seguir no isolamento. Então, eu peguei a receita, né, ela passou azitromicina para eu tomar de 12 em 12 horas, né, durante 7 dias. E deu dipironas, que eu já estava tomando, né, para caso se eu ainda tivesse dor no corpo e se viesse febre, né. E aí eu peguei e fui direto para a farmácia e aí na farmácia mesmo eu fiquei sabendo que existia outra farmácia que fazia o teste. E aí eu fui ver na farmácia e também fui ver no laboratório para fazer o teste, né? Porque enquanto eu estava assim, com suspeita que eu estava com Covid, eu estava mais tranquilo. Depois que a médica falou que de fato era Covid, aí eu fiquei bastante preocupado, não só por mim, mas pela minha família, obviamente, né, e pelas outras pessoas que tiveram contato comigo durante esse período aí. Então, assim, eu saí eu falei, não, eu vou fazer o exame, eu vou fazer o teste que é para verificar. O teste aquele teste do cotonete, aqui o laboratório está cobrando R$350. E eu não achei a farmácia que fazia o outro teste, o tal do teste rápido, né? Aí eu falei, não, R$350 não vou ter condições de fazer agora, então vou ver, vou voltar para casa, vou entrar em isolamento e vou tomar o medicamento. Aí eu cheguei em casa, já comprei os remédios, cheguei em casa, já comecei a tomar os remédios que ela tinha passado, né, o azitromicina. E
entrei em isolamento, né? Cheguei, conversei com a minha família aqui e entrei no quarto e peguei umas coisas lá, água, sei lá, alimentos e tal, e entrei no quarto. E aí eu fiquei seguindo aí o isolamento. E aí, enquanto isso, eu fui estudar um pouco, né? Estudar um pouco, porque no início da doença, no início da pandemia, eu estava acompanhando, como todo mundo, acompanhando tudo sobre a evolução da doença, sintomas, essas coisas assim. Aí chegou um tempo que eu tomei, não deixei de ter os cuidados, né, recomendados de isolamento, de uso de máscara, de distanciamento social e tal. Porém, eu eu deixei de seguir as notícias, né? Porque muita informação desencontrada, um fala uma coisa, outro fala outra, entra as questões políticas no meio, né? E que isso que é o pior. Então eu tomei a atitude de deixar de acompanhar. Então eu fui estudar os testes, né? Ver qual o teste que seria mais indicado, qual que eu poderia fazer naquele momento, né, e ver se era viável de fato fazer o teste. Então eu vi que o teste rápido, esse que está sendo bastante difundido aí, inclusive fazendo nas farmácias e tal, o mais acessível, não adiantava fazer porque o sistema de defesa do meu organismo ainda não teria criado anticorpos suficientes para combater a doença. E esse teste só ia detectar se eu já tinha ou não o teste, a doença, né? Através dos anticorpos lá. Eu não vou falar os nomes técnicos aqui porque eu não sei, né? Não sei falar. Li lá, mas não sei falar. Então agora, a partir do 12º dia, 14º, 15º dia, que seria mais indicado fazer esse teste rápido, né? E ainda, pelo que eu observei, ele tem uma grande possibilidade de dar negativo ainda assim. Por isso que a maioria das pessoas fazem 2 testes. O teste e depois, uns dias depois, faz o teste novamente. Então, entre o 3º e o 8º dia, o teste mais indicado seria o teste do cotonete lá, né? Que teria uma possibilidade maior de detectar a doença. A partir do 3º até o 8º dia, que foi pelo que eu estudei. Só que esse era o mais caro, era R$350, e eu já estava em isolamento, né, e fazendo o tratamento, e já sentia um pouco de melhora. Então eu falei, eu também não vou fazer ele agora. Bom, eu continuei fazendo o tratamento que a médica me passou, com o tratamento que eu já estava fazendo, com as vitaminas e o ivermectina, né. Então eu tomei o ivermectina por 4 dias, depois parei. E aí a azitromicina eu tomei por 7 dias, conforme a recomendação da médica. Então quando chegou no 7º dia, eu já não tinha mais dor no corpo, né? Não sentia mais aquelas dores no corpo. Ela foi diminuindo gradativamente, né? Foi sendo eliminada. Só que ainda tinha um pouco daquela sensação de febre. Não tinha febre, pegava o termômetro, media, tinha 35, 36 no máximo. Só que ainda tinha aquela sensação, de vez em quando vinha uns arrepios e tal, né? Aquele mal-estar, tipo de febre, assim. E o olfato e o paladar, nada, não tinha nada ainda. Ok, só que aí eu terminou o tratamento, né? Terminou os medicamentos, eu já me sentia bem com essas ressalvas. Bom, no 10º dia eu já não sentia mais nenhum sintomas físicos, assim, dizer físico, né, de dor no corpo, de sensação de febre, essas coisas assim. No 10º dia eu já não sentia mais. Só que ainda no 10º dia começava a sentir o paladar das coisas, né? Eu já conseguia saber que uma coisa era doce, saber que alguma coisa era amarga, azedo, né? Eu comia uma salada, o tomate, eu sabia que o tomate tinha um azedinho. Só que isso foi evoluindo, né? Foi melhorando a cada dia, melhorando mais. Hoje, no último dia do isolamento, no 14º dia, eu já sinto o sabor das coisas, assim, quase que na integridade, né? Eu já consigo sentir o sabor, além do tempero, né, dos alimentos, eu já consigo sentir. Os alimentos que têm um sabor assim mais acentuados, eu já consigo sentir sim. Só que o olfato, não sinto cheiro de nada, né? Cheiro absolutamente de nada, assim.
eu espirrei perfume, bastante perfume na mão e coloquei no nariz e não senti nada. Então o olfato ainda não voltou. Só que eu tive pesquisando, essa questão do olfato, ela vai de 15 até 30 dias, né? Tem casos que não volta mais também, da mesma forma que o paladar. Em casos raros não volta, mas na média de 15 a 20 dias. Então, de 15 a 30 dias. Então, eu acredito que o meu deve, nos próximos dias, começar a voltar também. Bom, o isolamento em si é ruim. É difícil, é bastante complicado. A gente tem que trabalhar bastante, assim, o psicológico, né? Porque eu até imagino como seria uma prisão, assim, porque é bem difícil, bem complicado. Eu não deixei de trabalhar, né, no meu trabalho, porque seria uma forma de eu me manter um pouco mais ocupado. É claro que o rendimento não foi o mesmo, principalmente nos primeiros dias de trabalho, porque tinha hora que vinha aquela dor, eu tinha que me deitar e aí não conseguia ter o mesmo rendimento. Eu peguei dispensa do meu trabalho, dispensa total. O meu chefe foi muito bacana comigo e tal, mas eu preferi continuar trabalhando. Então, assim, era uma forma de ocupar também o tempo. Depois do sétimo, oitavo dia, assim, deu 2 dias de sol aqui, e aí eu peguei e subi no telhado para tomar um pouco de sol, porque ficar no quarto fechado, sem tomar sol, eu deixava às vezes claro, a janela aberta, uma recomendação para ventilar bastante, né? Mas não é a mesma coisa, né? Você tomar um sol. E aí eu subia no telhado, porque eu tenho acesso fácil no telhado aqui, sem contato com ninguém, obviamente, né? Senão não teria feito, para tomar sol, e isso ajudou bastante, assim. Tanto as questões psicológicas, eu me senti melhor, e como o meu próprio corpo também se sentiu melhor por ter tomado sol. Foi 2 dias de sol que eu tomei, média de 1 hora cada dia. Aí depois também já fechou o tempo, e não teve mais sol assim suficiente. E eu também eu continuei melhorando, mas o isolamento em si é bastante complicado, é difícil, assim, ver as pessoas tão próximas aí e você não poder ter contato. É claro que a gente conversava de outra forma, né? Mas não ter um contato físico com as pessoas que estão com você dentro da sua casa, que é da sua família, é complicado, mas é necessário. Então, é um período de provação mesmo, você tem que se provar. E outra, a gente se comunicava também com outras pessoas, né? Nesse período eu falei para pouca pessoa que eu estava em tratamento. Muitas das pessoas que eu falei são pessoas, meus irmãos mais próximos, o pessoal da igreja e tal, até para trazer orações e boas energias para ajudar, né? Na recuperação. Uma coisa que eu ainda não comentei aqui ainda é que de 2 em 2 dias alguém do hospital me ligava para saber como eu estava, né? Para saber como estava a evolução do meu tratamento e às vezes dava algumas dicas, perguntava da minha família como estava, se todos estavam seguindo o isolamento, né? E um acompanhamento. Cada 2 dias eles ligavam para saber. Por último aí, só para uma pergunta que a médica me fez também, que muitas pessoas me fizeram. Você sabe como você foi infectado? Assim, eu não tenho como saber, é difícil saber. Eu não tive contato que eu saiba, né? Porque às vezes tem pessoas que estão infectadas e não sabem, né? Eu não tive contatos com ninguém que eu saiba que tivesse sido infectado, que tivesse com a doença. Mas eu tive contato com pessoas que teve contato com alguém que teve infectado, né? Assim, eu tive contato com terceiros, né? É uma pessoa que teve contato com pessoas que foram infectados, que tiveram sintomas, e eu tive contato com essa pessoa. Só que essa pessoa não teve sintoma algum, né? Não teve nenhuma manifestação, nenhum sintoma, nem nada, e só depois ele soube que as outras pessoas estavam doentes, né? E com sintomas leves também. E o pouco que eu saí aqui foi nos home centers comprar material de construção, né?
principalmente 2 lojas grandes que tem aqui, com distanciamento, com uso de máscara, com todos os cuidados, né? Inclusive lá nessas lojas você entra, você pega o material que você quer, só passa no caixa, paga e vai embora, não tem contato com outras pessoas, com vendedor, com nada. Fui no açougue e também fui fazer caminhada aqui numa avenida grande que tem aqui, na calçada, né? Também usando máscara normal Então assim, não tem como saber como foi infectado. O negócio é tomar cuidado e seguir as recomendações, porque de fato não tem como saber. Não tem como eu saber como que eu me infectei, se eu me infectei de fato, né? Bom, então foi esse aí a minha experiência. Vou deixar para vocês mesmos tirar a conclusão. Eu tenho as minhas certezas, só que eu não vou fazer o teste agora porque isso não vai mudar a minha conduta, né? Se eu fazer o teste e detectar, sim, você teve o Covid-19 ou você não teve o Covid-19, isso não vai mudar a minha conduta, que é de continuar fazendo o que é recomendado, né? Se eu já tive o Covid-19, teoricamente eu teria criado uma imunidade. Só que essa imunidade a gente não sabe por quanto tempo. E ainda tem a questão de talvez eu não pegar mais o Covid-19, mas ainda ser um transmissor. Através de mim, transmitir para as outras pessoas. Então a minha conduta vai continuar a mesma, de usar máscara, de manter o distanciamento social, né? Tudo aquilo que é recomendado aí pelas autoridades de saúde. Então foi essa a minha experiência aí. Eu resolvi gravar esse vídeo aí porque de repente ajuda alguém também a passar por essa fase, esse tratamento, ainda que eu não tenha 100% de certeza por não ter feito o teste, mas a minha atitude é que sim, né? Que de fato eu fui infectado pelo Covid. Graças a Deus, agradeço a Deus imensamente por não ter tido complicações, né, a doença não ter se agravado, e rezo para que todas as pessoas que tiveram a doença de forma mais severa e as que perderam a vida, as que perderam a vida, que Deus a receba no céu e dê conforto para a família. E as pessoas que ainda estão doentes, que estão internadas, que Deus dê a recuperação logo e que Deus também ilumine a cabeça dos cientistas, dos pesquisadores, dos médicos, de todas as pessoas da área da saúde, que encontrem logo uma solução, né, uma vacina, um medicamento adequado para o combate da Covid. Então é isso, fiquem todos com Deus, com muita paz e saúde. Abraços e até o próximo vídeo. Valeu!